Ele só vai treinar na parte da tarde nessa sexta-feira, ainda vai fazer um treinamento aqui no sábado, então pode acontecer aí na parte da tarde ou no sábado. Abel Ferreira diz não ao Nottingham Forest e acerta renovação com o Palmeiras até 2027. O técnico português Abel Ferreira recusou uma proposta do Nottingham Forest da Inglaterra e decidiu permanecer no Palmeiras. O treinador pretende assinar a renovação de contrato ao final da temporada, estendendo seu vínculo até 2027. O novo acordo acompanhará o término do mandato da presidente Leila Pereira. Com a decisão, Abel reforça o compromisso com o projeto do Verdão e encerra, ao menos por agora, as especulações sobre uma possível saída para o futebol europeu. Ainda é esse jogo que já é quente. O movimento por aí qual é, Vinícius? Palmeiras está treinando, treina depois. Tem agência antidoping por aí também ou não? Conta tudo. Bom dia. Se tiver agência antidoping nesse momento é só para registrar a situação do repórter, Bruno, porque o Palmeiras só vai treinar na parte da tarde nessa sexta-feira, ainda vai fazer um treinamento aqui no sábado, então pode acontecer aí na parte da tarde ou no sábado, mas por enquanto nenhuma movimentação por aqui, apenas comissão técnica, diretoria estão chegando nesse momento. Os jogadores chegam na parte da tarde a partir das 2 aqui na academia de futebol para se preparar esse grande jogo de domingo, uma decisão. Palmeiras vai chegar com o time quase completo para esse jogo contra o Flamengo, apenas 2 desfalques, 2 jogadores que passaram por cirurgia, estão se recuperando aí no restante da temporada, o Paulinho e o Lucas Evangelista. Tem o reforço do Gustavo Gomes, que defendeu a seleção do Paraguai, não deu tempo, não chegou, ficou fora até do banco de reservas na partida contra o Bragantino, está de volta, e também do Kelvin, que teve aquela pancada no pé na partida contra o River Plate, ainda na Argentina, jogou no sacrifício no jogo da volta no Allianz Parque. Ele está fora desde o dia 24 de setembro, quase um mês, mas já está treinando normalmente com os companheiros. A programação do Palmeiras foi exatamente para ele voltar nesse jogo contra o Flamengo, então deve ser um reforço a mais para o Palmeiras, que busca aí se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo contra o Bragantino, o Abel Ferreira falou da importância desse jogo e citou um tabu importante. Aliás, são 2 que o Palmeiras vai enfrentar nesse jogo contra o Flamengo. O primeiro deles, não vence no Maracanã. O Abel falou ali 10 anos sem vencer, e exatamente, não vence desde 2015. São 7 jogos do Palmeiras no Maracanã de 2015 para cá, com 4 vitórias do Flamengo e 3 empates. E pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não vence o Flamengo desde 2017. São 15 jogos sem vencer o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, com 8 vitórias da equipe rubro-negra e 7 empates. E o Abel Ferreira tem um péssimo retrospecto, é um dos poucos times que ele não tem um retrospecto favorável aqui no Brasil. Com o Flamengo, a Abel já enfrentou 15 vezes, são 3 vitórias, são 6 empates e 6 derrotas. Mas entre essas 3 vitórias tem o título da Libertadores, a Supercopa e aí um jogo na Copa do Brasil. Mas com certeza conta muito ponto esse título da Libertadores, é o mais importante entre todos esses confrontos, mas apenas 33% de aproveitamento. Por isso, Palmeiras pensa em acabar com esse tabu com vitória no Maracanã, Bruno. Mas para você ver a importância desse jogo, como o Palmeiras está encarando essa partida, tentando quebrar também esse tabu. Ô Vinícius, eu tô conversando agora, tá aqui ó, com o pessoal da ABCD, Agência Brasileira Antidopagem, e já já a gente entra nesse assunto também para discutir mais. 7 da manhã já, a gente tá nativo há bastante tempo hoje. Aqui. Você daqui e o Bruno de lá, é isso? É isso aí. O assunto é Abel Ferreira, Bocato. É Abel Ferreira, é isso Tá aí. quente, Bruno. viu? Tá, Hernan? É, tá muito quente. Mas Aliás, vai assinar? Então, essa que é a grande dúvida, Vicari. não, mas a primeira informação que pra mim é a bomba que o Daniel Bocato vai trazer agora de quem ele rejeitou. Eita! Olha, na verdade eu vou passar essa bola pro Bruno. É pro Bruno. Ah, então peraí. Então vamos por partes, então. Pela ordem cronológica. O Abel recusou uma proposta... Ou essa Uma proposta... investida. Uma investida, Bruno Andrade? Uma investida. Não chegou a ser proposta porque ele mais uma vez fechou as portas. O Bocato depois complementa em relação à renovação, ele e o André Hernan. Do meu lado aqui, a informação é, em setembro, recentemente, então, enfim, menos de um mês e meio, o Abel foi procurado pelo Nottingham Forest da Inglaterra, que havia demitido até pouco tempo atrás o Nuno Espírito Santo, o seu compatriota, que depois já foi contratado por outro clube inglês.
E naquele momento o Abel, já num processo muito bem avançado, muito bem encaminhado com a Leila de renovação no Palmeiras, ele recusou mais uma proposta, ou seja, dá para elencar aqui pelo menos 10 propostas ou 10 investidas que o Abel recusou nos últimos meses, nos últimos anos, sendo a última delas o Nottingham Forest da Inglaterra. E conversando com pessoas próximas ao Abel, a resposta foi o seguinte: o Nottingham Forest não entrega para o Abel aquilo que o Palmeiras entrega. Um salário acima da média, um projeto acima da média, brigar por títulos frequentemente, família feliz, relação boa com a diretoria. Então o Abel, pelo que eu entendi, e não é novidade essa parte, só troca o Palmeiras por um tubarão do futebol europeu que brigue constantemente por títulos. E aí dá para falar um Real Madrid, um Barcelona, um Liverpool, algo nessa linha, porque o Nottingham Forest, entre Nottingham Forest e Palmeiras, o Abel nem sequer pensou. Escolhe o Palmeiras, escolhe essa renovação e por isso então joga a bola para os meus queridos Daniel Bocato e André Hernan. Mas a informação é importante porque trata-se de um clube da Premier League. E a gente sabe que muitas vezes só o fato de ser da Premier League pode ser um atrativo para clubes e jogadores. Então, o Bruno Andrade traz essa informação que o Abel nem começou a conversa porque o Nottingham Forest não é capaz de oferecer o que o Palmeiras oferece. A história se repete porque é o seguinte, o Abel, ele só sai do Palmeiras por 2 motivos. Primeiro, se ele quiser. E segundo, se vier um time que brigue por títulos importantes no cenário europeu. O Nottingham Forest não é esse time. É um time importante? É. Mas não é esse time que vai brigar por títulos. Vamos colocar aqui um exemplo. Se o Chelsea demite o Maresca e aí vai atrás do Abel... Aí a história pode ser diferente. Aí é uma outra história. Mas aí tem que ter um salário também. Aí é um tubarão da Premier League. Aí, além da questão do salário, entra também o plano de carreira do Abel. Ele vai olhar para o Chelsea, estou citando um exemplo aqui só, ele vai olhar para um Chelsea de uma maneira diferente. Por quê? Porque no Palmeiras ele tem a estrutura, ele tem a chave do vestiário na mão, ele tem um elenco que foi todo reformulado, né, para ele trabalhar e para ele reformular esse Palmeiras que briga por títulos, que está brigando por títulos. Ele tem toda a estrutura da academia de futebol. A família se sente bem aqui. A família se sente bem e ele está muito bem adaptado. Teve uma pequena ruptura / rusga quando teve a história da Mancha Verde xingá-lo. Isso bateu muito forte nele, é bem verdade. Mas não o suficiente para ele pegar a malinha dele e falar para a família, vamos embora, chega de Brasil. Não é o caso. Tá, mas então diante disso, Bocato, o que falta para assinar? Então, é exatamente isso. Essa informação que a gente traz, o que falta para o Abel, enfim, colocar essa firma? Falta o fim da temporada, Bruno. É o seguinte, o Abel, entre Abel, Palmeiras, empresários, tudo certo, nada se negocia, tá tudo escrito. Então, por que não assina? O Abel entende que nesse momento o Palmeiras tem a chance de ser campeão brasileiro, tem a chance de chegar em mais uma final de Libertadores, então ele não quer atrapalhar esse momento. Então ele virou pro pessoal no Palmeiras e falou assim, gente, tá tudo certo, chegando no final do ano, se não tiver nenhuma hecatombe, vamos assinar o contrato até o final de 27, e é aquilo. O Palmeiras não ganhou nada, bateu na trave, não ganhou nada. Abel fica até 2027. Só não fica se acontecer alguma situação muito fora da curva, mas nesse momento o Abel Ferreira pode ser garantido no comando do Palmeiras até o final do mandato da Leila, 2027. Isso que eu ia só reforçar. Posso então trazer até mais o 2 final pontos? de 27, não Até o não final por mais um ano. Até o final de 27. Até o final da gestão da Leila. Exato, final só, de 27. Antes do Bruno, só um complemento aqui, que eu também acabei entrando nessa história quando a gente começou a apurar e tudo mais. Eu perguntei para 2 pessoas, uma do Abel e a outra do Palmeiras. Falei assim, qual é a chance, diante desse momento que o Abel está vivendo bem agora, o time está andando bem, assim, brigando por títulos e tudo mais, dele assinar no meio desses jogos? Tipo, depois ganhou do Cruzeiro, foi bem contra o Flamengo, ganhou uma gordura no Brasileiro, passou para a final da Libertadores, pode ser que assine? A resposta dos 2 lados, improvável. Improvável. Então, é assim, chega no final do ano, bora assinar esse contrato ganhando ou perdendo. Sim. Né? E assim, óbvio que entra essa situação que o Bocato está falando, que é importante, de uma hecatombe. Mas hoje, nos bastidores do Palmeiras, até mesmo na vida pessoal do Abel, nada caminha para uma hecatombe. Tanto que não é só o Abel, a gente fala muito do Abel, mas não é só o Abel. Tem os seus auxiliares. Claro. Seus auxiliares também têm vida aqui. Tem um auxiliar do Abel que tem filhos brasileiros, que nasceram aqui. Então,
tudo isso está sereno, está tranquilo. Os caras já estão sabendo que, muito provavelmente, quase que 90% certo, 95% certo, que esses caras vão continuar no Brasil. Então, eles também estão vendo a vida deles sendo resolvida por mais 2 anos no Brasil. Isso é então, está tudo importante. caminhando Não bem. é a decisão de uma família, mais de 5 famílias, né? Sim. Além do Abel, os 4 auxiliares. Bruno, você quer completar, então? Tem mais informações? E uma coisa interessante. A gente falou o seguinte, né? O Abel só sai para um Tubarão. Mas você acha que ele tem esse mercado aí? Teria um Tubarão, nesse momento, disposto a contratá-lo? A grande questão, e é sempre uma visão muito da Europa, infelizmente, mas isso vale para o Abel, vale para o Felipe Luiz, vale para o Galhardo, vale para qualquer treinador sul-americano ou europeu trabalhando na América do Sul. Infelizmente, os tubarões raramente olham para os bons trabalhos do futebol sul-americano. Infelizmente, seja no Brasil, no Chile, na Argentina, na Colômbia, é muito mais fácil você pegar um treinador de Portugal, na Espanha, mesmo numa segunda divisão ou de um médio, para colocá-lo na prateleira superior. Por exemplo, o Arne Slot veio do futebol neerlandês, do futebol holandês e foi para o Liverpool. Ou seja, o Abel tinha muito mais currículo do que o Arne Slot. O Galhardo tinha muito mais currículo do que o Arne Slot, mas foi o Arne Slot o escolhido para ser o treinador do Liverpool. E antes dele seria o Rubem Amorim, que trabalhava em Portugal, campeão com o Sporting, que no fundo depois foi para o United. Então não é uma questão de demérito do Abel para as portas fechadas nos Tubarões por enquanto. É um demérito do nosso futebol, do nosso campeonato, do nosso continente. Infelizmente é raro, muito raro mesmo, esse olhar para os bons profissionais, sobretudo treinadores no futebol sul-americano. Não digo que não vá acontecer, mas é muito pouco provável. Aí entra um pouco de opinião e não informação. Para o Abel conseguir o estágio de treinar um Real Madrid, um Barcelona, e repito, não é um demérito para o Brasil, tampouco para o Palmeiras, ou Flamengo, ou Corinthians, etc. O Abel teria que fazer um estágio na Europa. Um estágio no sentido de trabalhar num clube da Europa primeiro, mesmo numa segunda prateleira, para depois buscar a primeira prateleira. Infelizmente é assim. E complementando então com 2 informações rápidas sobre o Abel, para além daquilo que o Bocato e o Hernan falaram, não custa reforçar que esse contrato, quando assinado, esse novo acordo até dezembro de 2027, ele não vai ter multa rescisória. E isso serve para os 2 lados. A hora que o Abel ficar cansado ou ter uma proposta para sair, ele vai embora e não precisa ressarcir o Palmeiras. E o mesmo serve para o Palmeiras. Se por algum motivo, ao longo do contrato, o Palmeiras se sentir insatisfeito com o Abel e optar pela demissão, o Abel não recebe nada. O Palmeiras não é obrigado a pagar qualquer centavo ou cêntimo, né? Aqui na Europa, no caso em euro, pro Abel Ferreira. E por último, para fechar, se o Abel já não está, tudo caminha para estar entre os 15 melhores salários do mundo com essa renovação no Palmeiras. Eu não consegui pormenorizar, detalhar o valor exato, juntando premiações e luvas e assinatura e tempo de contrato, mas o que me explicaram, e até por isso ele rejeita frequentemente os médios, enfim, esses clubes mais intermediários, é porque para além da família, do projeto, da idolatria, dos títulos, o contrato dele, seja o atual ou o próximo, o coloca tranquilamente entre os 15 mais bem pagos do mundo. Ou seja, ele tem tudo a favor no futebol do Brasil e, consequentemente, no Palmeiras. Eu vou só ler algumas mensagens aqui para o Bocato completar. O Júnior dos Santos falou que nunca um europeu, um top 10 da Europa, chamaria o Abel. Aí o Bruno Diego mandou aqui, mas e o Braga e o Paok? São o quê? Sim, mas o Abel agora tem outro tamanho, né, gente? Não, o Braga, não dá nem para comparar Braga e Paok com o que é o Palmeiras. Não, e o tamanho que ele tinha no começo da carreira com o tamanho que ele tem agora, né? O Bocato tem um complemento, depois eu queria falar da questão dos técnicos europeus, do futebol europeu, que olha muito para o mercado argentino. Mas é porque a água que eles bebem lá é diferente da água que a gente bebe aqui, por exemplo, né, Bocato? Sim. Olha, só que nessa parte do salário que ele falou, o salário do Abel, até recentemente, era de 500 mil euros por mês. Ele recebia na base de 3 milhões de reais por mês. Não é qualquer clube europeu que paga esse valor. Eu lembro que o Rubem Amorim saiu do Sporting para ir pro United para ganhar menos do que o Abel ganhava aqui. E se hoje o United chega no Abel, o Abel não aceita. Porque não é só salário. É salário, projeto, carreira, qualidade de trabalho. Então não basta, por exemplo, um Barcelona mega endividado chegar no Abel. Ele vai falar, tudo bem, mas como que eu trabalho? Quando que eu trabalho? Por quanto? Vocês acham que o United ele recusaria?
O United hoje, Nesse eu momento? acho que sim. É? Conhecendo o Por Abel, conta conhecendo a forma de trabalho, de todos esses fatores que vocês estão avaliando aqui. não seria uma grande surpresa para mim, não, ele falar não. O Sporting, por exemplo, já quando sondou a possibilidade do Abel, a questão salarial que ele receberia no Sporting era menos da metade do que ele recebe hoje no Palmeiras. Você acha? E aí você vai falar, o Sporting, beleza, é um time importante, é o atual campeão do futebol português, mas, assim, o que o Abel tem hoje de estrutura, o que ele tem hoje de estabilidade e de disputa por títulos, cara, não é qualquer projeto que ele vai trocar. E outra, né, Hernan, listando aqui, Lyon, Sporting, Benfica, Nottingham Forest, são clubes que hoje chegam no Brasil, contratam jogadores, mas foram no Abel e escutaram não. Então, assim, para tirar o Abel do Palmeiras vai ser bem difícil. Posso só dar uma última? Pode, Ricardo? claro. O fato do Abel assinar até o final de 27 não significa também que em 27 ele vai sair. Porque a própria oposição do Palmeiras, caso ganhasse esse último pleito, não tinha interesse em mandá-lo embora. Então pode ser que a gente veja o Abel ficar até 27, chegue uma nova direção. Imagina um candidato da oposição falar assim, tô me candidatando à presidência do Palmeiras. Minha primeira decisão é mandar embora o Abel. Trocar nem o se técnico. candidata. Já trocar o técnico. Não dá. Não é? E assim, óbvio que a gente está aqui falando de cenários, né? A Leila é muito consolidada e assim, o grupo político dela vai ter uma continuidade depois de 27. Resta saber quem vai ser. Provavelmente vai ser o Paulo Buozzi. Ele quer muito, ele trabalha muito, tem sido o vice, o fiel escudeiro da Leila há muito tempo, mas se for Buozzi ou outro, ou de repente até um retorno de Maurício Gagliotti, que eu acho que é pouco provável, o Abel teria uma continuidade por ser o grupo político que o contratou. Né? Se tem uma troca, de repente a oposição ganha no Palmeiras, que aí seria um hecatombe, hoje em dia, pensar nessa possibilidade, acho que até o próprio Abel iria repensar o seu futuro por não ser o grupo toda político. Toda hora elogia a Leila, né? Fala muito fechado com a Leila. Bocato, obrigado, viu? Imagina, gente. Voto sempre. Lá no ESPN.com.br tem mais informações, então. Só repetindo para quem chegou agora. Acabando a temporada, o Abel assina a renovação. Tudo leva a crer que isso. Exatamente. Acabando a temporada, o Abel Ferreira assina até o final de 27 com o Palmeiras. E o Bruno Andrade trouxe a informação pra gente que o Nottingham Forest sondou, mas de cara o Abel já recusou isso no mês passado. Agora, hein? Setembro. No mês de setembro. Boa, vamos fechar. Com 29 gols nos últimos 10 jogos, o Palmeiras tem a melhor média ofensiva neste intervalo entre os times que disputam a Série A do Brasileirão. Mas não só isso. O desempenho dos comandados por Abel Ferreira é melhor até do que de equipes das principais ligas do mundo. Em início de calendário, muitos times europeus chegaram agora aos 10 jogos. Equipes como Arsenal, Manchester City, Barcelona, Real Madrid têm números menores do que os do Palmeiras. A média alviverde neste intervalo é de 2,9 gols por jogo, somando Brasileirão e Libertadores. Entre as principais ligas da Europa, apenas os alemães Bayern de Munique, 3,8 gols por jogo, e Eintracht Frankfurt, 3,1 gols por jogo em 9 exibições, têm desempenho melhor. Bayern de Munique, 38 gols em 10 jogos, média de 3,8 gols por jogo. Eintracht Frankfurt, 28 gols em 9 jogos, média de 3,1 por jogo. Palmeiras, 29 gols em 10 jogos, média de 2,9 por jogo. Inter de Milão, 22 gols em 8 jogos, média de 2,75 por jogo. Real Madrid, 26 gols em 10 jogos, média de 2,6 por jogo. Barcelona, 25 gols em 10 jogos, média de 2,5 por jogo. Sporting, 25 gols em 10 jogos, média de 2,5 por jogo. Atlético de Madrid, 22 gols em 10 jogos, média de 2,2 por jogo. Manchester City, 21 gols em 10 jogos, média de 2,1 por jogo. PSG, 21 gols em 10 jogos, média de 2,1 por jogo. Arsenal, 20 gols em 10 jogos, média de 2 por jogo. Destes 29 gols, o Palmeiras viu a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque se destacar, com 10 gols para o camisa 9 e outros 6 para o argentino. No intervalo dos últimos 10 jogos, o Verdão fez 6 jogos no Allianz Parque e em todos marcou pelo menos 3 vezes.
A comparação com o restante da Série A reforça a boa fase ofensiva do Palmeiras. Enquanto o Verdão tem 29 gols nos últimos 10 jogos, os times com o número mais próximo são Flamengo e Vasco, com 19 cada um. Os dados são do Gato Mestre. Isto fez o time dar um salto na lista de melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Depois de um início sem tantos gols, o Verdão agora é o segundo time que mais marcou na competição, 51 gols, atrás apenas do Flamengo, 53. Para Abel Ferreira, mérito de seus jogadores. Em algum momento, tínhamos alguns jogadores não no melhor momento de forma, mas é trabalho do clube e do treinador ajudar a chegar neste momento. Houve alterações no elenco, jogadores que vendemos, relatou. Um grupo em bom momento, com determinação, resiliência, atingiu uma maturidade competitiva, com presente e futuro e ainda pode crescer. É muito trabalho e muito mérito dos jogadores, concluiu.